Boa tarde, povo angolano. Muito boa tarde. Como falei sobre a história do MPLA, eu vou vos mostrar uma pessoa que foi o testemunho. E ele vai... Não vou meter a história toda. Quero apenas que você segue a explicação da pessoa que recebeu, que cumprimentou o Agostinho Neto pela primeira vez, quando chega no Congo Democrático, hoje democrático. Na altura era a República do Congo. O presidente era Kasavubu e Mobutu vai tomar o poder, que vai ajudar a FNLA. Daí a UPA e PDA vão juntar-se para fazer a FNLA. Eu quero que apenas as pessoas entendam que antes de Neto enquadrar-se no MPLA, quando os portugueses mandam Neto para Kinshasa com a esposa, havia já o Mário Pinto Lemos de Andrade como presidente do MPLA dos anos 61 em Kinshasa. Vamos lá seguir isso. O nosso canal é chamado Anane Congo. Essa aqui é a história de Angola que estamos a falar. Queremos que o povo entenda que no MPLA são estrangeiros que mandam. Porque o Portugal está dentro dessa história. A miséria do povo angolano está na mão dos portugueses, com os enviados deles que fazem parte, que são cabo-verdianos, santomês, guineenses, mulatos portugueses, escondidos por atrás. Eles controlam tudo que é de Angola. Quer dizer, o roubo do José Eduardo dos Santos não é susto, porque o português estava por atrás disso a tirar dinheiro de Angola. Até que um angolano verdadeiro fazer o sacrifício, como fez o presidente tanzaniano, o John Magufuli. O John Magufuli. O John Magufuli sacrificou-se para defender a pátria. O Mao Zedong fez para defender a pátria. Executou todo mundo. Não deixou ninguém. Magufuli recusou a vacina. Ele próprio como doutor na química, e ele entrou no laboratório para estudar a vacina. E chegou na conclusão, ele deu ordem e foi envenenado pelos alguns membros que são da terra. Porque na Tanzânia também há muita infiltração dos ruandeses Tutsi, que o branco diz que deve lá ficar. Os judeus dizem que devem lá ficar, devem fazer parte do governo. E na Tanzânia também você encontra ministros que são ruandeses, com a cara de Tutsi, mas dizem ter nascido na Tanzânia. É o mesmo caso na Quênia. Você encontra lá os Tutsi, com a cara de ratos, como de Tutsi sempre. Dizem que são quenianos, nasceram lá. E são eles que são utilizados para destruir a vida política da Tanzânia e de Quênia. Você encontra isso na Uganda.
até que está no poder é um Tuti. O presidente Yoweri Museveni, que não é o verdadeiro nome dele. Ele trocou de nome, ele também mudou de nome. E hoje, os mesmos Tuti foram ocupar a República Democrática. E quando eu falo, muitos dizem que sou maluco. Maluco não sou. Mas estou apenas hoje a contar a história do Dr. Agostinho Neto. Que muitos vão se lembrar de mim, vão dizer que não, mas esse homem que pensávamos era maluco, mas não era maluco. O velho Manuel Kunzika diz, o Simão Toco era mais velho do Agostinho Neto, era irmão mais velho. Ele apenas dizia, o doutor dizia apenas, o velho Simão Gonçalves Toco sabia o segredo, porque a chegada do Agostinho Neto encontraram o velho Simão Toco em Catete. Vivia lá naquela altura, com a igreja de Simão Toco. O Agostinho Neto nunca foi de Catete. É a igreja protestante onde o pai foi trabalhar. É apenas isso, é por isso que o Agostinho Neto não gostava do Simão Toco, porque sabia da história dele, a chegada dele, porque lhe encontraram ali, no Catete. Vamos lá ver esse mais velho. Ele vai falar em Lingala e alguém esteve lá a traduzir. Ele foi a primeira pessoa, quando o Neto pôs pés em Kinshasa, foi ele que deu a mão pela primeira vez. Vamos lá seguir isso. Donc, président ya MPLA, azalaki Mario Pinto. Mario Landrada, MPLA oyo ya Kisasa. Oyo ya Kisasa. Ezalaki Mario Landrada. Les années 60. Parce que le Foucault savait la mission de la moyenne, 60. À 60, un jour, je vais au police à l'eau, dans mon agaga, photo Diogo, alors monsieur le président, le véritable président de la mission, pour la Kimi, na Luanda, na prisão. Donc, nós estamos agora a chegar a um ponto muito importante. Estamos aqui com o Sr. Lopes, que acaba de dizer que é natural de Madimba, hoje em dia, município de Mbanza Congo. Estavam aqui em Leopoldville no momento da chegada do Agostinho Neto. E acaba de afirmar que aqui nesse momento, naquele momento, quem era o presidente do MPLA é o Mário Pinto de Andrade. Ele confirma isto. Agora chegamos ao ponto, no momento em que o Neto chega. E agora explica quem estava no bar, é que o senhor Diogo, o fotógrafo Diogo, o apresenta a Agostinho Neto. Neto, ao chegar aqui em Leopoldville, o primeiro angolano que ele vai cumprimentar é o Sr. Lopes, que estão a ver aqui, que está testemunhando o momento que se encontra com Agostinho Neto. É apresentado como angolano. E este homem, Manuel Lopes, era barbeiro na altura. O Diogo era espião, fotógrafo. Donc, apresentar um véritable président MPLA. Oui, il y a le président de la mission MPLA, Aye Akimi
Prisão da Luanda. Prisão da Luanda. Portanto, é apresentado como o nosso verdadeiro presidente do MPLA, que acaba de fugir da prisão, está aqui conosco. Portanto, ele é o primeiro angolano em que o Augusto Neto será apresentado. Então, eu estou ligando a prisão que diz, e voilà, oi, a amor. Essa confere, e a catagação, vai para o número, não veio para o barbeiro, né? Barbeiro. Lá, né? Os aleianos, os aleianos voisin. Cada vez sim, né? Tu pode, não mostra, eu não dei, Aqui na base, né? não, aqui não mostra. Portanto, é apresentado ao presidente Augusto Neto. O senhor Diogo apresenta-lhe como sendo barbeiro de profissão. E ele cumprimenta o Augusto Neto e depois vai cumprimentar também sua esposa Branca. Mas ambos estavam sem filhos. Entenderam que não, o Agostinho Neto chega no Congo, não tinha filhos. Quer dizer, os filhos de Agostinho Neto e a Maria Rosa nasceram fora de Angola, no Congo Brazzaville. O talvez o primeiro nasceu em Kinshasa. Hotel de ville virou un face à face. O escritório onde o MPLA alugava, o escritório dele, o escritório, a casa pertencia ao ministro das Relações Exteriores da altura do Congo, chamado Bomboko. E aquela casa, aquele prédio, o MPLA do Mário Lemos de Andrade alugava, que era o escritório do MPLA. E vão levar o Neto para lá viver. Na rua Chela, número 112, onde Rua Chela 112. O endereço da casa onde ele foi hospedado quando chegou em Kinshasa. Na casa do senhor Diogo, que é fotógrafo, que era o espião do MPLA. Portanto, até na sede do MPLA, que se situava em face do governo provincial hoje, de Kinshasa. Portanto, onde vivia, onde o MPLA alugava a casa. Essa casa pertencia ao senhor Bomboko, que foi ministro de Negócios Estrangeiros e do Caçavuba. Esse então alugava essa casa. É assim que o Mário Pico Andrade vai ceder um apartamento em cima daquela casa para acomodar a família do Augusto Neto e seus filhos para lá ficar. Papai não está vindo lá, papai e ele Neto aqui na nem Neto que virar da cruz. Vai que virar da cruz. Donc será eu nada que confusão. Nada será que não é não. Ou você que não você quer aqui na Neto. Voilà. Vamos. Obrigado, sim. Estamos aqui a testemunhar. O MPLA estava em paz aqui. Estavam bem. Depois aparece Augusto Neto, em que o Mário Pinto Andrade vai ceder o seu apartamento ali na comuna de Kalina, hoje Gombe. Mas de certo momento depois não se entendiam mais. Houve confusão entre partisanos de Augusto Neto e de Mário Pinto Andrade. Nós perguntamos quem trouxe a confusão, porque o MPLA estava em paz antes da chegada do Neto. O mais velho Lopes diz, conforme a
acabam de ver, os gestos corporais, disse que quem trouxe a confusão foi Agostinho Neto. Nos anos 18, desculpa, ouviram, né? Houve fogo entre simpatizantes do Agostinho Neto e do Mário Pinto de Andrade. Eram todos do MPLA. Houve fogo. Isso foi a razão que o governo congolês vai tomar decisão, fazer sentar todos e veio expulso do Neto. Aqui, através do controle da sede do MPLA. Houve então briga, houve luta entre membros do MPLA. Temos documentos que falam disso, mas nós não vamos entrar naquilo. Nós vamos falar. Pronto. Paramos aí. Eu só quis esclarecer um pouco neste ponto. A coisa, o ponto importante que eu, antes de eu continuar o programa, esse era apenas porque não fiz a introdução do nosso programa, como sempre fizemos. Quando começamos o programa, sempre tocamos a nossa música. É uma música bacongo, que é do nosso conjunto Cononó. Sempre tocamos essa música, porque essa música nos inspira. É uma inspiração da tradição Congo. Então, sem essa música, e as pessoas não entram mesmo na conversa quando eu estou a falar, porque a maioria das vezes eu falo em Kikongo. E pedimos a todos para seguir o nosso programa chamado Ana Nekongo. Se entrar no YouTube, é bater Ana, A-N-A, espaço N-E, espaço Congo, K-O-N-G-O, Congo. Vocês vão ver o nosso programa Ana Nekongo. E pode se registrar no nosso programa, no nosso canal. Isso vai nos ajudar para nós podermos fazer troca de ideias, trocas de opiniões, conselho entre nós, ajudar também o nosso canal, as informações que nós não tínhamos conhecimento. É por isso, hoje, vimos que devemos esclarecer ao povo angolano os acontecimentos e que está a acontecer hoje em Angola. Porque nós pensamos que em Angola nós mandamos. Mas na realidade, nós em Angola não mandamos. Quem manda em Angola são estrangeiros que o português trouxe, que o MPLA deixou. É por isso que vocês descobriram que muitos dos angolanos verdadeiros foram afastados. E quando José Eduardo Santos toma posse, toma poder em Angola, ele ainda vai afastar mais. Vocês viram, a maioria dos angolanos que combateram foram afastados. A maioria dos Bakongo foram enviados como embaixador. O velho Quarta Punza morre embaixador. Era Bakongo. Antigo
do MPLA. O verdadeiro MPLA, estou a falar, do Mário Lemos Pinto de Andrade. Não é o MPLA do Agostinho, porque o Agostinho Neto vai lhes encontrar no MPLA. O velho Mauete, João Batista, enquadrou-se no MPLA em 61. Foi o ano que o Agostinho Neto vai chegar no Congo Democrático, vindo de Portugal. E o Mário Lemos Pinto de Andrade já estava. Porque o Pascal Uvalo foram estudar em 1956. Quer dizer, faziam parte do MPLA. Quer dizer, até Agostinho Neto chegou no MPLA depois do Pascal Uvalo. Encontrou Pascal Uvalo no MPLA. Encontrou o Quarta Punza no MPLA. Encontrou João Batista no MPLA. Encontrou muitos. Até alguns, uns 2, 3 ainda estão vivos, estão lá no MPLA. Que foram na União Soviética nos anos 57, 58. Foram para a União Soviética estudar, alguns na Alemanha do Leste. São apenas lembranças, falando um pouco da história do MPLA. O Agostinho Neto era um enviado do MPLA, de Portugal, porque ele não era angolano. O pai e a mãe vieram de Haute-Volta, que hoje é chamado Burkina Faso. Antigamente era Haute-Volta. O pai pastor vai parar no Cabo Verde, transferido lá pela igreja protestante, onde o neto vai nascer. O neto é francófono porque ele, o pai e a mãe, falavam francês em casa. Com a bolsa da igreja protestante, ele vai parar em Portugal. O panafricanismo que fez matar o neto, porque o neto também quis ajudar angolanos, aproveitando do poder que o branco lhe deu. Mas você era vazia, o branco que te meteu no poder, você vai lutar contra eles, você vai ser morto. É isso que aconteceu. Ele quis mudar coisas, ele quis afastar os mulatos brancos que estavam a trabalhar pelo governo Portugal, para o governo português. Isso onde veio a morte do Agostinho Neto. Mas o povo angolano vão contar a morte do Nito Alves. Porque são angolanos verdadeiros que sabiam o segredo do MPLA, do Agostinho Neto. E eles queriam que o primeiro angolano, o segundo angolano, o terceiro angolano, porque eles sabiam, naquele meio, havia traidores que eram mulatos portugueses. E como o Neto sabia da missão, e o Neto não queria daquelas pessoas. Isso acabou no fracionismo de 27 de maio. 27 de março? Março, já. Maio, parece. Virá um dia, vão contar os que mataram. Alguns ainda estão no MPLA, a comer dinheiro do MPLA. Estão ainda lá. Fizeram amizade com cabo-verdianos, santomés, estão lá a comer. E quando o velho Makuta Kondo sai dizer que não temos poder em Angola, porque a verdade não temos poder em Angola. Nós não mandamos, angolanos não mandam em Angola.
não manda em Angola. Não manda. Em todo sítio, a entrada e saída, quem manda são os estrangeiros. Enquanto que um verdadeiro angolano, um presidente que vai se sacrificar como fez o presidente tanzaniano, o John Magufuli, Angola nunca vai mudar. Precisamos de um presidente forte, que virá com uma nova ideologia, que vai se sacrificar, que vai apanhar todo estrangeiro e fazer como o Mao Tse-tung fez. Apanhar todo português. Porque o branco vai se vingar. Mas quando o branco se vingar, vocês já fizeram um trabalho e a história fica. Porque nunca podemos mudar a história. Se você fazer uma coisa grande, a história fica e o mundo muda. E o presidente que virá, que fará essa coisa, a história de Angola vai mudar e Angola vai mudar. Porque se acabar com essa gente, o mundo vai assustar. O tal presidente fez isso. Ele já fez. Limpou tudo. Angola recomeça de novo, porque o verdadeiro angolano vai tomar posse com muito cuidado. E quando o branco levantar-se, te matar, a história fica. Angola muda, a história fica. Para minha vida, para Angola, pouco importa. Eu sei que nunca terei o poder em Angola, nunca chegarei, porque o meu tempo passou, mas eu gostaria que um dia saísse um filho de Angola, com conhecimento da história de Angola, com a minha ideologia, com a ideologia do Mao Tse-tung da China. A história ficará e Angola vai mudar. É apenas o sacrifício. O tanque d'água, um lago cheio de jacaré que cresceram pequenos, não abate só os jacaré grandes que envelheceram, porque andam a comer pessoas. Não é. Mas é partir o tanque para toda a água sair, para todo o animal ficar no chão e acabar com eles todos. Vocês terão controle, porque ninguém ficou, nada ficou. Daí vão construir novo canal, o novo tanque, nova água. Vocês virão com novo peixe que vão lá meter dentro. Que vão crescendo, que vai mudar a vida a vida vossa, que é do povo angolano. Não sou maluco, mas é privilégio de estar na Europa, estudar aqui, entender quem é um branco. Meu povo, muitos dizem, mas por que você não regressa? Mas se não tivesse aqui, ter esse conhecimento, vocês não teriam esse conhecimento que estou a passar a vocês. Vocês não vão conseguir defender Angola, porque não é toda Angola que virá na Europa descobrir aquilo que nós descobrimos. Somos muito aqui na Europa. A maioria estão por aí, porque ele consegue o pão, consegue comprar cerveja. Ele não pensa de Angola, não pensa em Angola, nem pensa no povo.
Mas eu penso, meu povo, de Cabinda Kunene, eu adoro o meu povo. De Cabinda Kunene, eu quero boa coisa, quero boa vida para este povo. É por isso, dói-me ver meu povo a comer nos lixos, ver o povo a morrer, corpo estendido nas casas mortuárias, ver o povo a enterrar as famílias, a pagar multa no cemitério antes de enterrar seu filho, seu amado. Enquanto que a terra é nossa, a riqueza é nossa. O estrangeiro a ver o meu povo a sofrer, a chorar, nem quer saber. Faz-me mal no coração. Eu não posso calar a boca, porque eu vou morrer com este povo. Isso está vindo do meu coração. Que eu vou morrer com o meu povo, que é o meu povo angolano. Eu defendo a pátria angolana e eu vou defender essa pátria até na última água, na última gota de água. Abraço a todo o povo angolano. Amo o meu povo, amo Angola. Amo aquela terra. Amo todos os irmãos, todas as irmãs, que seja mulata, mulato. Enquanto que você é angolano verdadeiro, você é meu irmão, você é minha irmã. Mas se você não é de Angola, nascer em Angola como não quero saber. Na minha mão, você não terá vida. Desculpa lhe dizer isso. Se não for meu irmão, minha irmã de Angola, você não tem lugar em Angola na minha frente. Infelizmente, talvez a raiva, mas o sofrimento do filho angolano, da filha angolana, que me faz mal, que anda comigo no coração. Para mim, as pessoas como Isabel, a filha dos Santos, não podia viver. Se fosse eu, o meu mundo. Não podia. Os docolos não podiam viver no meu mundo. Desculpa dizer isso. Quando vejo o vídeo de Angola, a ver o povo nos lixos, sai-me lágrimas. Amo-vos, povo angolano. Abraço. Até a próxima.